a todos. Eu, no dia de hoje, quero aqui estar compartilhando com vocês a lição de número 9 da classe dos jovens. Lição do dia 31 de maio de 2020. Traz por título: Os Gibeonitas enganam Josué. Tem sido aí a lição que a gente estamos aí estudando, aprendendo da palavra do Senhor. Aquela parte em que Josué, com o exército de Israel, enfrentam ali os inimigos em Jericó, e Deus proporciona para eles tempos de conquistas, Então hoje a lição é a lição de número 9, e nós vamos aqui estar estudando um pouco mais da palavra de Deus, que se encontra lá em Josué, capítulo 9, ali, até o verso 6, o 15, o 16, enfim, vamos estar ali aprendendo mais da palavra de Deus, O primeiro título, ele nos diz assim: os inimigos se unem contra Israel. Repare que os inimigos estavam unidos contra o exército de Israel. Repare que o título, o primeiro ponto da lição diz assim: a inveja dos inimigos. Você pode ver aqui que Josué e o seu exército, ele entrou em Jericó, e a Bíblia diz que Deus os abençoou. A Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, disse para Josué: Josué, eu sou contigo. Josué, ninguém poderá contra você. Josué, assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. Você vê ali Deus animando a Josué. Josué capítulo 1 e o verso 9. Então aqui você vê que a notícia que o povo de Israel, que o povo que era liderado por Josué, ela começa a correr. Você vê que a notícia que o exército de Israel tinha vencido Jericó. Você vê que a notícia que o exército de Jericó venceu Ai. Então a próxima cidade que Josué e o seu exército iriam enfrentar em uma guerra era a cidade dos Gibeonitas. Então os Gibeonitas, eles ficaram com uma certa inveja do povo de Israel, do exército de Israel. Você pode reparar que após Deus ter encorajado Josué, após Deus ter dito para Josué que seria com ele, o exército ele avançou. Ninguém conseguiu resistir ao exército. Você repare que o exército ele não foi mais barrado, não foi mais vencido. Você repare que o exército, então, ele estava sendo abençoado por Deus, guiado por Deus. E então, os inimigos de Josué, os inimigos do exército de Jericó, eles começaram a ficar com inveja. É assim na nossa vida, é assim nos dias de hoje. A missão da igreja é avançar. A missão da igreja é não parar, é não estacionar. A missão da igreja é ir para frente, é ir adiante. E o inimigo da nossa alma, ele sente a necessidade de nos parar. Ele sente a necessidade de nos estacionar, de nos barrar. Mas no dia de hoje eu quero aqui liberar uma palavra de Deus para a sua vida, porque isso não vai acontecer. Porque quem te chamou foi Deus,
Quem te escolheu foi Deus. Quem te capacitou foi Deus. Quem está com você é Deus, assim como Deus esteve com o povo de Israel, como o exército que estava sendo liderado por Josué. Amém? Então aqui já pulando para o segundo ponto, vai dizer assim: os inimigos são numerosos. Repare que à medida que a notícia se espalhava que o exército de Josué vencia, avançava, os inimigos então ali de Josué, do exército, eles sentiram a necessidade de fazer uma coalizão, um ajuntamento, né? Eles sentiram a necessidade de se unirem e formar inúmeros soldados, e formar inúmeros povos, todos contra o exército de Israel. Só que a Bíblia vai dizer que Deus estava com Josué. Deus estava com o exército de Israel. Era Deus quem ia na frente, era Deus quem pelejava, independente de quantos fossem os inimigos, independente de que número viesse a ser esses inimigos, eles iriam cair, porque Deus é quem estava com o povo de Israel. Para a tua vida, para as nossas vidas, não importa o que o teu inimigo, não importa o que aquele que tem te afrontado venha fazer, Deus está com você. Deus é quem tem te livrado, Deus é quem tem te guardado, Deus é quem vai na tua frente, assim como foi com o povo de Israel. Amém? Pulando aqui já para o terceiro ponto, vai dizer assim: o mal atua em várias frentes, ou de várias maneiras, né? Você pode ver aí na sua Bíblia que lá no início da criação, no princípio da criação, o inimigo ele enganou Eva. Você pode ver aí que o próprio Paulo vai dizer que o inimigo, o diabo, ele tem poder e capacidade de se transformar em um anjo de luz, somente para trazer o engano, somente para enganar. Então, o que nós precisamos é estar vigilante. O que nós precisamos é estarmos diante de Deus. O que precisamos é vigiar, né? Você repare que a Bíblia vai mandar primeiramente vigiar, para depois orar. Então vigie, esteja atento, porque o mal ele atua de várias maneiras, de várias formas para enganar o povo de Deus, para distrair, para tirar a atenção, para derrubar, para tirar dos caminhos de Deus, para tirar da presença de Deus. Então vigie, porque a intenção dele, além de matar, roubar e destruir, também é enganar, ok? Que Deus assim possa então estar aí te abençoando, nos abençoando, para que nós possamos estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Essa lição ela vem muito num tempo muito propício, né? Ela vem aqui nos ensinando sobre a enganação dos Gebionitas, né? Nós passamos aí por um momento difícil, nós passamos aí por tempos difíceis em que muitas pessoas têm enganado umas às outras, onde muitas pessoas aí têm falado inverdades, mas que Deus possa te capacitar para que você não venha cair em ciladas, para que você não venha cair em armadilhas, para que você não venha ser enganado. Amém? Que Deus possa assim estar abençoando a sua vida. Pulando aqui já para o segundo ponto da nossa lição, diz assim:
Astúcias dos Gibeonitas. Quem não conhece, né, a história dos Gibeonitas ali com Josué, quem não conhece essa passagem, né? Podemos ver aí que os Gibeonitas, eles fizeram, eles planejaram, eles pensaram em uma forma de enganar Josué e o povo. E infelizmente conseguiram. Eles disfarçaram tão bem a ponto de enganar um general experiente como era Josué. Né? Então você pode perceber que eles chegaram ali com um linguajar diferente. Você pode perceber que eles chegaram humilde, eles chegaram ali pretenso à piedade, ao amor, né? Você pode perceber que eles chegaram ali com as vestes remendadas, rasgadas, com o pão mofo. E a Bíblia ela vem nos dizer que nós devemos ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Não nos deixar ser enganado. Josué, mesmo sendo um general experiente, ele se deixou ser enganado pela aparência dos gibeonitas. Porque chegaram ali remendados, com roupas rasgadas, pães mofos. Então, Josué ele caiu naquela enganação, naquela armadilha, né? Josué então ele se deixou ser enganado pela aparência, e a aparência engana. Então é preciso tomarmos cuidado com as aparências, cuidado com aquele que diz ser seu amigo e só Deus sabe se realmente ele é. Cuidado com as aparências, porque as aparências podem enganar, ok? Partindo aqui já para o segundo ponto, vai dizer: a armadilha é descoberta, né? Depois de os gibeonitas eles terem ali feito aquela cena, aquela encenação toda, depois deles terem enganado o general, que no caso Josué, depois deles ali terem montado toda aquela mentira, a Bíblia vai dizer que 3 dias depois, Josué e os príncipes da congregação, eles descobriram a farsa. Eles descobriram a mentira. A Bíblia vai dizer que Josué, eles vieram descobrir que tudo aquilo não passava de uma mentira. Mas o ponto não é esse. A questão é: por que Josué, um homem que Deus o escolheu para estar no lugar de Moisés, porque Josué, um homem que Deus tinha falado que estaria com ele, né? O general do exército de Israel, por que um homem que Deus tinha o escolhido e o capacitado para conduzir o seu povo, por que este homem foi tão enganado tão simplesmente, tão rapidamente? Por quê? Se você pegar aí a luz da Bíblia, você vai ver que Josué, o exército e os conselheiros, os príncipes da congregação foram enganados porque não consultaram a Deus, porque não buscaram a presença de Deus, porque não apresentaram a Deus aquela causa. E o meu conselho no dia de hoje é que você consulte a Deus em tudo que você for fazer. É que você possa estar consultando o Espírito Santo, buscando a Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Deus, consulte a Deus. Queira saber se é da vontade de Deus. Procure saber se Deus está permitindo, se aquilo vai agradar a Deus. Não queira aqui ser enganado pela aparência, assim como foi Josué e os príncipes da congregação. Ok? Consulte a Deus em tudo
o que você for fazer. Partindo aqui para o ponto 3 do segundo tópico, vai dizer assim: a manutenção da aliança. Essa manutenção, irmãos, ela é interessante. A Bíblia vai dizer que os gibeonitas chegaram juntamente ali no exército, no meio. Por quê? Eles chegaram porque a notícia se espalhou. A notícia correu ali às cidades circunvizinhas que o exército de Israel era muito forte, que o exército de Israel estava avançando e estava vencendo. Eles chegaram ali como embaixadores que teriam vindo de um país distante. E repare, irmãos, que eles chegaram ali enganando, mentindo. Repare que eles chegaram ali como mendigos, justamente para enganar, na intenção de enganar, mas assim, de uma forma diferente. A verdadeira motivação, o verdadeiro motivo deles, dos gibeonitas, fazerem tal coisa, foi simplesmente o medo. Foi simplesmente o medo e uma forma de pouparem as suas próprias vidas. Uma forma de pouparem ali, de serem exterminados pelo exército de Israel. Então, o que acontece? Eles chegaram daquela forma, daquela maneira, enganaram o exército, enganaram Josué. E Josué, irmãos, ele fez ali uma aliança, ele fez ali um concerto com os gibeonitas. Antes dele descobrir que tudo aquilo era uma farsa, Josué ele disse que guardaria a vida dos gibeonitas, protegeria a vida dos gibeonitas. Por isso que o escritor vem dizer aqui a manutenção da aliança. Ele fez uma aliança com os gibeonitas, de que não iria tirar a vida dos gibeonitas pelo estado em que os gibeonitas chegaram ali. E agora, 3 dias depois, Josué, os príncipes da congregação descobrem que é mentira. Só que como é que vão agora exterminar essa mentira, sendo que eles tinham feito uma aliança, sendo que eles tinham feito ali um concerto e falaram que não iriam tirar a vida dos gibeonitas. Josué, então, irmãos, ele vai manter a sua palavra. Josué, então, ele vai cumprir com o que ele disse, com o que ele falou. Josué, então, ele vai cumprir com o concerto que ele fez. E isso nos deixa uma lição muito importante. Quantas vezes nós não fazemos uma aliança? Quantas vezes nós não fazemos um concerto? Quantas vezes nós não selamos algo e não cumprimos? Até mesmo perante o Senhor. Aqui, Josué ele foi fiel com a sua palavra diante dos gibeonitas. E muitas das vezes nós, diante de Deus, quebramos alguma aliança que nós fazemos com Ele. Quebramos um pacto que nós fazemos com Ele. Se você tem aí a sua revista da lição dos jovens, você vai reparar que o escritor, ele vem aqui mesmo a lição e a aula sendo para os jovens, você vai ver que o escritor ele vem aqui citar a aliança do casamento. Porque hoje muitas vidas e frequentemente essa aliança ela vem sendo vilipendiada, ela vem sendo quebrada. E aqui Josué ele nos deixa uma real lição, uma verdadeira lição de que a palavra do homem de Deus, ela tem que ser sim, sim, não, não. Josué disse, não, eu irei poupar as suas vidas, e ele cumpriu, mesmo sabendo que os gibeonitas estavam mentindo.
mesmo sabendo que os gibeonitas estavam contando inverdades, estavam enganando ao povo, mas Josué permaneceu com a sua palavra. Então que Deus assim possa nos ajudar e que nós possamos ser homens e mulheres com princípios, valores e que possamos ter palavra. Sim, sim, não, não. Que possamos estar diante de Deus com verdade. E que a partir do momento que nós fizermos uma aliança, seja lá com o teu marido, com a tua esposa, com Deus, que possamos cumprir essa aliança. E assim Deus então irá se agradar de cada um de nós. Amém? Pulando aqui já para o terceiro ponto da nossa lição, tem assim por título uma história de juízo e misericórdia. Vai dizer que os gibeonitas são punidos, né? Depois que Josué descobre, 3 dias depois Josué descobre que os gibeonitas estavam mentindo e que agora ele não pode fazer nada com os gibeonitas, porque ele tinha prometido aos gibeonitas que guardariam as suas vidas. Agora Josué ele vai ouvir a voz de Deus. Agora Josué ele vai consultar a Deus, e esse é o mal do homem, né, irmãos? A gente tem aqui o mau hábito de depois que dá errado, a gente consulta a Deus. Depois que não dá certo, aí que a gente vai lembrar de consultar a Deus. Josué agora vai consultar a Deus. Ó Senhor, eu não consultei ao Senhor quando os gibeonitas chegaram, eles estavam mentindo, eu descobri, agora eu não posso tirar a vida deles porque eu prometi guardar a vida deles, e agora Senhor, o que eu faço? Aí Deus vai falar com Josué e vai falar ao Josué, pega os gibeonitas e coloca eles como cortadores de lenha e tiradores de água. Ele vai cortar a lenha para todo o exército e vai servir a água para todo o exército, buscar a água para todo o exército. Eles vão pagar um preço, eles vão ser escravos, entre aspas, eles vão ser escravos do povo de Israel, justamente por causa da sua enganação, justamente por causa da sua mentira. Repare aqui que a mentira, o engano, ele traz consequências graves, ele traz consequências que Deus, ele, no caso aqui, estabeleceu as consequências que seriam cortadores de lenha. Então, nós possamos aqui aprender com a palavra de Deus, que nós possamos aqui estar atentos à palavra de Deus, ok? Pulando aqui para o segundo ponto, vai dizer assim, uma significativa mudança. Repare que após a descoberta daquela armação, daquela mentira, os príncipes da congregação, o exército, o povo, ele disse, olha, faça com que eles virem escravo de toda a congregação, de todo Israel. Porém, Josué viu aqui uma oportunidade de tornar aqueles homens escravos do santuário de Deus. Por quê? Porque os gibeonitas, irmãos, eles fizeram tudo isso, mas como eu disse lá atrás, com medo de morrer. Eles fizeram tudo aquilo com medo, porque viram que a notícia que o povo de Israel estava vencendo as guerras, as batalhas, então eles fizeram aquilo para poupar as suas vidas. Mas agora que a mentira foi descoberta, eles estavam arrependidos. E Deus sabia do arrependimento deles. Deus, ele sabia que realmente aqueles gibeonitas estavam arrependidos. Repare que se de um lado o engano, a mentira, a traição, ela traz consequências, o arrependimento, ele também traz bênçãos. Repare que o arrependimento, ele também pode abrir as janelas do céu sobre a vida do homem e da mulher, arrependido ou arrependida. Por quê? O ponto 3, ele vai dizer assim, ó,
bênção no lugar da maldição. Repare que esses homens que agora estão arrependidos eram gibeonitas. E após aquela descoberta da sua mentira, após ter acontecido tudo aquilo, após Josué descobrir, poupar a vida deles, eles têm que pagar o preço, por isso agora eles estão arrependidos. E olha o que o arrependimento pode trazer para a vida do homem: bênçãos. Olha o que o arrependimento pode trazer para a vida da mulher, do homem que se arrepende verdadeiramente. Você vai ver que lá no tempo de Samuel, a Arca do Concerto ficou durante décadas com os gibeonitas, na cidade dos gibeonitas. A arca, irmão, a Arca do Concerto. Repare que no tempo de Salomão o tabernáculo foi armado em Gibeão. Então, a partir do momento em que veio o arrependimento, a presença de Deus encheu. A presença de Deus apareceu, a presença de Deus chegou. Tudo isso por causa do arrependimento. Tudo isso porque os gibeonitas, eles se arrependeram. Tudo isso porque os gibeonitas estavam dispostos a servirem, dispostos a estarem diante de Deus e a parar com a enganação. Então a palavra de Deus no dia de hoje, para as nossas vidas, é somente essa: vir a se arrepender, parar de desagradar a Deus, parar de enganação, de mentira, parar de falar e fazer inverdades, parar com falsas aparências, para que Deus ele possa então nos abençoar, assim como abençoou os gibeonitas. Amém? Que Deus assim possa estar te abençoando, que Deus assim possa estar te ajudando, que Deus possa estar então estendendo as tuas mãos sobre a sua vida e que Ele venha trazer tempos de conquistas para você, mesmo em tempos difíceis, mas para a tua vida, para a tua casa e para a tua família, serão tempos de conquistas, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.